Alô, boa noite. Para todo o universo, para toda a galáxia. Alô, família Med, entrando. Alô, Tiago, Denise, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vou mandar de novo. Estão todos bem? Adriano. Agora Agora! estamos ao vivo e a cores para o universo intergaláctico. Todos bem? Saudade, ansiedade de sempre. Coração ferve, emoção. Sempre de estarmos aqui juntos Dor de com barriga. vocês. A Med, o Tiago e todos vocês aí, os assíduos e os esporádicos. A nossa audiência rotativa, aqueles que verão a live e ouvirão gravado no Face, no YouTube, no Instagram. Para quem é essa live? Né? Essa live é para todos vocês. É por isso que nós deixamos gravada, porque muitos não têm a oportunidade, o tempo de assistir ao vivo, por motivo seja qual for. E para você também que é curioso, que nos conhece, que deve estar pensando, o que é que esses doidos estão falando na internet? O que é que esses doidos estão falando aí? Vou ver. Então, vai ficar aberta para você, tá? Você que é curioso, você que nos ama, você que não gosta da gente, você que sem motivo, né? Com motivo que você acha que tenha, tá aqui para todos vocês. A nossa intenção é abençoar todos vocês, que vocês todos sejam abençoados de alguma forma por aquilo que nós falarmos aqui. Nossa intenção não é atingir ninguém, nossa intenção não é ensinar, direcionar, orientar, aconselhar ninguém. Óbvio que tem pessoas do nosso ciclo de amizade, pessoas mais próximas, ou até alguma que apareça que, porventura, tiver ao nosso alcance, alguma palavra, alguma coisa fora da live, sem nenhum compromisso, nós daremos. Lembrando que quem vai viver o melhor no seu casamento é você. Quem vai viver o pior na sua vida também é você. Se você tomar qualquer decisão proveniente ou por conta de alguma coisa que você ouviu aqui, ou em qualquer lugar, né? Não é verdade? Porque se você ouvir de um amigo, de um parente, de qualquer coisa, numa televisão, num filme, numa série, seja onde for, quem vai viver o resultado é você. Então, por isso que eu falo, nossa intenção não é essa, mas na verdade, de verdade mesmo, a nossa intenção é despertar em você, sabe? É provocar em você algo, sabe? Que você tenha interesse é, em mudar ou ajustar, mas por conta própria, né? Ou buscando as pessoas que você constitui como ser autoridade, como seja o que for, referencial, um exemplo, sabe? Então, a nossa intenção, na verdade, é essa, que você cresça, e nós, principalmente, nós primeiramente queremos crescer, desenvolver, buscar, como a Denise sempre fala, né? Ela sempre fala o quê? Que a felicidade a dois é possível. E se no seu caso não está sendo possível, que os mesmos lugares, as mesmas pessoas que muitas vezes falam, que não pode separar, que tem que casar, que isso. Na verdade, quando você casa ou quando você separa, é com você. Entendeu? Então, as pessoas elas vão ficar de fora, ou com acusação, ou com comentários, ou com opiniões, certo? Mas quem vai ser o responsável de verdade pelo seu desenvolvimento, pela sua felicidade, pelo seu crescimento, pelo seu fracasso, pelo seu sucesso, por tudo é você, porque você é adulto. Criança não casa, criança não casa. E criança também não namora. Se nem namora, nem noiva, nem casa, então nós somos o quê? Responsáveis pelos nossos atos, assumindo as consequências e usufruindo, né, dos benefícios de uma relação a dois, né, de uma relação de felicidade, de harmonia, e de tudo mais, né, que vem, porque não é só, né, a alegria, não é só mar de rosas, né?
É uma grande ilusão que as pessoas têm. É igual no mercado financeiro, as pessoas entram querendo só ganhar, não é? Só ganhar, só lucrar, só dividendos, só isso, só aquilo, só vantagem. E no casamento as pessoas entram também com esse pensamento, iludidos, tá? Iludidos, que vai ser só alegria, que vai ser só felicidade. A proposta é essa, mas você vai ter um caminho a trilhar, uma jornada. E então, nesse caminho, nesse percurso, tem de tudo. O maior exemplo de sucesso é o Mestre Jesus. No mundo tereis aflições. No casamento tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Você vai vencer. Você vai vencer. Ok? E aí, Dê, entra aí. Faça a sua entrada aí. Suas considerações iniciais. E público aí. O povo e a pova. Como sempre, hoje... Deixa eu ver aqui esse... Peraí. Tem um troço aqui na... Esse comentário se assemelha a outros que foram denunciados. Compartilha esse mesmo. Como sempre, eu sempre começo cantando a música para a meditação de vocês, para que vocês entrem, né, com aquele sossego, assim, entendeu? Uma coisa que deixe vocês bastante leves. E como hoje vamos falar sobre um assunto, fala aí o assunto, amor. Hoje é amor, o assunto é amor, né? Amor na guerra, né? Nas guerras. Né? Amor na guerra. Coloca amor nessa guerra, né? É isso aí. Tá tendo guerra, mas lá no fundo, tem amor. Então a música vai ser entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho e aventura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E aí, a pedida foi boa, amor? Foi boa. Sim, foi ótima. É verdade, né? Foi boa sim. Lá no fundo, olha, uma coisa que eu sempre vou falar, enquanto o casal ainda briga, né, ainda discute, ainda tem os conflitos e saem, né, para a guerra para poder tentar resolver, né, às vezes não é a melhor forma, mas é sei lá, a forma que acha que tem que resolver, né, os gritos, e um fala, o outro não ouve, o outro discute. Ainda, quando ainda está nesse nível, ainda tem solução. Ainda tem solução. O problema é quando um desiste, o outro fala, e o outro desiste de ouvir, ou, tipo, não é nem ouvir. Ouve, entra por aqui, sai por aqui, não quer discussão, não quer diálogo, não quer, sabe? Cansou. Então, assim, o perigo está aí. É quando chega a esse nível de que deixa aí, não vai mudar mesmo, e é melhor do jeito que tá, deixa falar, deixa ser da forma que é, porque não vai mudar. Aí é o perigo. É quando há o silêncio, aí é o perigo. Então, assim, só para vocês já começarem a esquentar né, a começar a pensar qual o nível que está o seu relacionamento hoje, né? Em meio à guerra, em meio à pandemia, em meio às discussões, desentendimentos, qual o nível que está indo o seu casamento hoje? Eu nunca cheguei assim nesse nível de o Ed falar e eu ficar calada, ou eu falar e ele ficar calado, não. Eu sempre, né? Eu fui aprendendo ao longo da vida, estou aprendendo, né? Como eu falo para vocês sempre, é que eu estou ainda em fase de crescimento, amadurecimento, né? Mas sempre quando é de fala alguma coisa, eu retruco, Então, assim, ainda há vida nessa guerra, ainda existe vida nessa guerra, ainda existe amor. Lá no fundo, é só procurar. O problema é quando você cansa de uma forma que não consegue nem mais
discutir, falar, dialogar, deixa quieto, é cansativo e não tô afim. Aí é que entra a preocupação. Mário, seja bem-vindo, Tiago, Jamanta, Eri, né, a família Med, Leila, seja bem-vindo. Nós estamos aqui hoje falando sempre, como sempre, sobre relacionamento. Faça suas perguntas, a gente vai responder e vamos começar a falar, né? Vai aí, amor. Então, no dia 22, ou foi 24 do mês agora de fevereiro, né, um presidente da Rússia, ele conseguiu um documento, assinatura lá no Congresso russo, né, para ele fazer incursões, ataques, né, fora, operações militares no exterior. É uma coisa que tem me chamado muita atenção, né, nesse episódio aí, nessa guerra, é que eles, antes deles chegar a esse nível, né, de inimizade, de contenda e tal, eles faziam parte de uma união, né, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Eles faziam parte de uma união. E eles tinham, então, se eles estavam numa união, se eles estavam unidos em algum bloco político, comercial, no geográfico, né, um país, eles tinham algo em comum, né? Eles tinham coisas, eles compartilhavam de várias ideias, eles tinham objetivos, eles tinham sonhos em comum, o povo era uma nação, eles tinham, né, propósitos, eles tinham compromissos, né? Compromissos. Mas em dado momento, na verdade, antes da guerra, lá atrás, houve o que? A divisão, a separação, né? A separação primeiro veio, e na verdade não é como eu já falei em algumas lives anteriores, a frase célebre aí, que nada começa do nada, né? Não foi assim um dia, um disse assim, não vou fazer mais parte, né? Alguma coisa já estava acontecendo nos bastidores, alguma coisa não estava alinhado, não estava legal para um, ou um queria algo mais, ou algum das partes, né? Tinha pensava diferente, se sentia prejudicado, achava melhor seguir sozinho em outro bloco e tal. E aí veio o que? A ruptura, né? E com o tempo agora, por outros motivos, já chegou por falta de um acordo, sei lá, teve a guerra deflagrada, né? E, na verdade, na guerra, as pessoas elas não estão interessadas em paz. Eles não estão interessados em paz. Eu vejo o povo dizendo assim, sempre falando, paz, paz para não sei quem, paz para tal país, paz para tal. Ficam nessa. Na guerra, as pessoas não querem paz. Na guerra, as pessoas querem vencer. Vencer, quer vitória, não quer paz, quer vencer a qualquer custo. Quer mostrar que tem razão, quer mostrar que está sendo prejudicado, mas que vai usar força, que vai usar os seus recursos, nesse caso, em guerra bélica, aí, né, os seus recursos militares, né? Enfim. Então, o que eles querem é vencer. E o que acontece? Eles usam de todo tipo de armas, né? Primeiro são ofensas, são ameaças e chegam às vias de fato. E no caso da guerra, vai acontecer o quê? Muitas coisas, muitas coisas. No final da guerra, existem perdas, existe prejuízo. Só para citar duas coisas, mas existe, claro, um monte de coisa. Mas perdas e prejuízos as mesmas coisas? Não. Perdas são coisas irreparáveis, né? Coisa perdeu, você não vai recuperar. É irreparável as mortes dos garotos, dos soldados, dos inocentes, no caso da guerra, né? E prejuízos são o quê? Prejuízos financeiros, né? Tudo aquilo que você investiu em dinheiro, né, com munição, com armamento, com transporte, com prédios que foram destruídos, que depois tem que recuperar, tudo, porque são prejuízos. Então,
a guerra, na verdade, ela não traz benefício nenhum, a não ser que você esteja, para quem está defendendo, né, a sua honra, o seu patrimônio, defendendo o que é seu, quem está na defesa, né, dos seus direitos, da sua autonomia, né, quem está defendendo, né? Então, a pessoa tem que o quê? Brigar pela defesa, né? Pela sua defesa, certo? Agora, quando você entra, se você tem alguma forma, se você tem, na verdade, alguma forma de você resolver sem uma batalha desse nível, que traga prejuízos e que traga perdas irreparáveis, que é como o Denise falou, enquanto houver comunicação, enquanto houver diálogo, enquanto houver inteligência, então, enquanto houver isso, não se usa a força, não se usa a ameaça, não se usa nada disso, né, a desinteligência, não é verdade? Então, e fazendo uma alusão rápida à guerra mesmo propriamente dita aí dos caras, dos doidos, no caso, antigamente os reis, eu estava falando hoje com o Denise isso, antigamente os reis, eles iam para as guerras, todos os reis, qualquer história, não só da Bíblia, de Napoleão, de Alexandre o Grande, dos reis, de Nabucodonosor, todos os reis, eles iam para a guerra. E hoje, os homens, o rei Arthur, os homens hoje, os homens responsáveis pelas guerras, eles não vão. Eles mandam pessoas que vão morrer inocentes, que vão sofrer, que vão ficar com as sequelas, com as consequências. E hoje tem carro blindado, né? Hoje eles podiam ir no blindado, né? Podiam ir no helicóptero blindado, no navio, num blindado, né? Ia ser preservada a sua integridade. Né? Mandar os filhos, né? Mandar a família, então, enfim. Naquela época iam os filhos, que eram guerreiros, iam os reis, iam. E então, e outra coisa, como todos sabem, né, nós temos nossos princípios, nossos valores, tem coisas que passam batido também, até para nós mesmos, sabe, em relação à guerra. As pessoas ficam dizendo assim, fim dos tempos. Eu não estou dizendo que é o início dos tempos, mas o próprio Jesus falou assim, olhai, mas não assusteis quando vê guerra, rumor de guerra, nação contra nação. É só o princípio das dores. E outra coisa que eu queria comentar, e a gente que conhece a Bíblia, as histórias da Bíblia, pelo menos, né, as famosas, tem novelas, tem filmes, tem homens, guerreiros. Quer ver, Davi, por exemplo, um homem famosíssimo, o rei mais famoso da Bíblia, os cristãos, os crentes fala muito, canta. Tem um salmo de Davi que fala assim, persegui meus inimigos e os alcancei, só voltei depois de os destruir. Era guerra. Então, imagina você, Davi também matou muita gente. E era homem segundo o coração de Deus. Já parou para pensar isso? Davi também foi para a guerra. Davi era guerreiro. Então, às vezes, a gente fica assim, querendo meio que entrar nessa atmosfera assim de que misericórdia, tá morrendo gente, tá morrendo, sempre morreu gente nas guerras. Não estou dizendo que o presidente de tal país está certo em invadir, não é isso. Mas nós sabemos que sempre existiu morte por causa da guerra, sempre. Em nome de quem que fosse, em nome de Deus, ou em nome de nação, de defesa, seja o que for, sempre existiu. Então, as guerras, elas, voltando, sempre existiram e vão continuar existindo. Só que hoje ela tem uma dimensão muito maior, porque é ao vivo, você vê lá na batalha ao vivo, né? Na TV você vê os mísseis, os bombardeios. E de igual modo, para a gente voltar para o nosso assunto, que é o que interessa, na verdade, a gente vê isso nos relacionamentos, a gente vê isso nos casamentos. E a gente vê também em tempo real, a gente vê nas redes sociais, né? A gente vê na rua, a gente vê nas conversas, no WhatsApp, em grupos de família, em todos os lugares, porque hoje nossa vida é exposta, né? É exposta de alguma forma. Óbvio que tem pessoas que são mais, tipo assim, não são tão... tem mais cautela nisso aí, né? A briga é
não chega a todo mundo saber das brigas do casal, né? Não chega a todos Quando saber. não Às se vezes nem expõe, os né? parentes sabem, né? Das guerras. Quando não se expõe, exatamente isso que eu estou falando. Não, é quando não Então, se expõe, quando não se expõe. né? Agora, a guerra, essa guerra num casamento, geralmente não, com certeza, de igual modo como nessa guerra aí física militar, ela vai trazer sequelas, vai trazer perdas, vai trazer prejuízo dos filhos, no patrimônio da família, né? Na sociedade, nas instituições onde que as pessoas participam, em todos os lugares, na empresa, no emprego, sabe? Traz muitas consequências, não é? Muitas consequências e muitos problemas, não é verdade? Você quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa em relação a isso aí, amor, que eu falei até agora, antes de ir mais para frente? Então, o problema, assim, eu sempre vou falar daquilo que eu vivi que eu vivo com você, né? Ah, dentro dos casamentos existem guerras e muitas vezes a guerra é coisas tão pequenas, né? Ah, saem, a gente, eu falo no geral, a gente sai numa guerra, como eu falei em uma live, eu acho que uma das lives eu falei que uma das guerras dentro de casa comigo, com você, foi por conta de um pé de alface. Não foi? Foi. Um pé de alface, cara. Era para eu ter trauma de alface. Era para eu não gostar de alface, né? Então, da mesma forma que eu não entendo de política, eu nunca vou entender uma guerra. Antigamente, na época de Jesus, sei lá, era até entendível, né? Que era reinos querendo tomar outro reino, enfim, né? A gente vê no Rio de Janeiro, né? A gente estivemos lá já 2 vezes e pela segunda vez quando chegamos lá eu comecei a tentar entender por que tanta guerra lá nos morros, né? Já que todo mundo é comunidade, mas não se entendem e nunca vou conseguir entender isso. E dentro do casamento não é diferente, né? Dentro do relacionamento não é diferente. Cara, eu fico pensando no trabalho, todo mundo acaba aceitando coisas que talvez você não seja nem da sua índole, né? Não seja, sei lá, se o seu patrão fala alguma coisa que você precisa fazer e você muitas vezes aceita, mesmo sabendo que aquilo não tipo, eu já vi patrões pedir para colega de trabalho espionar, vamos dizer assim, espionar os outros colegas de trabalho, né? Ficar de olho, como se isso fosse trazer algum benefício para a pessoa que estivesse espionando, e na verdade só é mesmo para ter o patrão ter um controle. E mesmo assim muitos aceitam isso, né? Mesmo sendo contra aquilo que talvez sejam os seus princípios, muitos aceitam. Jamais, eu não vou jamais falar que aceite tudo dentro de um casamento, nunca. Não aceite, não tem condições de você. Casamos para sermos felizes a dois. E não para um só se lascar, né? Você sabe que eu falo escancarado. Não para um só se lascar para tentar fazer o outro feliz e começar a se frustrar. Não é para isso que casamos, entendeu? Então, assim, mas a gente aceita tantas coisas lá fora, né? Eu não vou nunca dizer aceite apanhar do marido, jamais. Jamais. Nunca aceite isso, nunca aceite uma mão levantada nem do seu marido, nem da sua esposa. Se faltou respeito, já faltou tudo no casamento, né? Nunca aceite uma relação tóxica, nunca aceite uma relação abusiva, nunca aceite isso, nunca vai ter o nosso apoio, jamais. Né? Você casou para viver a dois, para viver uma vida em comum no lar, para viver a bênção do casamento, mas se você está vivendo uma situação dessa, você não é obrigado, porque eu não fui obrigada e nem serei obrigada a viver num lugar
em um relacionamento que para mim não me traz paz, né? Então, mas se o maior problema dos casamentos hoje são brigas por nada. As guerras acontecem, eu penso assim, né? Por besteira. Aquilo que o Ed me falou pela manhã e falou aqui com vocês, eu fiquei pensando, né? E aí eu falei até com ele, eu disse, poxa, amor, eu até vi algo falando sobre, mais ou menos sobre isso, são jovens, né? Que não se conhecem, que não se odeiam, que estão indo para a guerra, morrendo, pais perdendo filhos, filhos perdendo os pais. Eu estava assistindo algumas, eu não gosto de assistir jornal, mas esse final de semana eu vi, né, umas cenas de crianças, coitadas, no colo dos seus pais, sem mala, sem nada, eles tentando fugir daquela cidade. E eu disse, caramba, por que as pessoas, eu nunca vou entender, já que vocês querem guerra, por que não brigam, né, entre si? Quem é que tá programando a guerra? É o presidente? Eu nem sei se lá existe presidente, não sei o que é, se é rei, se é rainha, sei lá o que é. As pessoas que estão de frente àquele país, que governam aquele país, por que eles não brigam entre eles? Não pegam, né, os filhos, os genros, os sobrinhos, os pais, sei lá, e brigam entre eles, sai na faca, sai no tiro, sai na bomba. Não, tem que pegar outras pessoas. Da mesma forma, é sério. Aí acontece a mesma coisa dentro de um casamento. A pessoa entra numa guerra, não sabe nem porque tá. Ó, começa a discussão, né, por um motivo. Aí isso vai gerando um atrito tão grande que, sabe, tempestade em copo d'água? Bum! É assim que acontece. A mínima coisa que poderia ser resolvida através de um diálogo. E aí começa a guerra dentro do casamento. E depois, quando a pessoa vai se aconselhar, vai perguntar, existe aqueles que falam a real, que a gente sempre falou a real, né, amor? Toda vez que a gente ia se aconselhar com o Davi, com a Adriana, a gente escancarava o que estava acontecendo para poder ser ajudado. Existem aqueles que omitem, né? Como eu já falei, só fala aquilo que é conveniente, né? Para não quer se expor. E claro que, mais uma vez, eu falo, você não vai se expor para todo mundo, mas falar para as pessoas se você realmente quer ajuda, né? E aí o que acontece? Você, quando vai perguntar, mas qual foi o motivo da briga? Qual foi o motivo dessa guerra dentro de casa? Pede guerra. A pessoa para, olha assim, olha um para o outro e não sabe nem dizer por que começou e nem como começou, né? Então é isso que eu tenho assim observado. Não, E então, que na verdade, eu acho não. Com certeza fazendo uma relação com a guerra aí militar, é o seguinte, as pessoas começam ou abrindo mão de coisas que não deveriam abrir mão, ou impondo, ou alguma das partes vai impondo, outra vai aceitando, ou os dois vão assim, tipo assim. Aí chega um determinado momento, que tem algo comprometedor, ou algo que insustentável. Insustentável. E aí quer o quê? Resolver tudo de uma tacada só. Não dá, porque acumulou muitas coisas, deixou muitas coisas por dizer, por fazer, ou sem fazer, e aí chega num momento, numa hora de resolver uma coisa importante, aí vai vir à tona todas aquelas pendências, o histórico, né, é a famosa capivara, vai ser levado em consideração. Na verdade, tem pessoas que estão na relação, mas que elas se sentem oprimidas dentro da relação. Por exemplo, nesse caso aí, que a gente está fazendo hoje a comparação da guerra, tem pessoas que eles entregam a sua vida, a sua autonomia, sabe, a sua dignidade, ao seu governo para uma pessoa. No caso, um presidente, ele vai ficando, vai no poder, né, vai continuando, vai angariando apoio em todas as esferas, né? E aí, tudo que ele quer fazer, ela está dizendo assim, ele faz, e não pode ser contrariado. Ou você acha que dentro do governo dele, lá, não tem pessoas
que é contra as atitudes dele. São contra as atitudes deles, mas não tem coragem. Por quê? Porque passou para ele, diz assim, se eu for contra, eu vou sair, eu vou perder. Né? Então, eles deixam o governo das suas vidas em função disso, de outra pessoa. Eu não estou falando assim que é a mulher fazendo o papel do marido, nem porque o marido está assumindo o papel da mulher. Se for combinado, não tem problema nenhum de uma mulher fazer o que o marido poderia fazer ou deveria fazer, ou vice-versa. Não tem problema nenhum. Se é combinado, se dá tudo certo, porque tem um que às vezes é melhor no financeiro do que, né, o outro é melhor na cozinha, sei lá, não tem problema. O problema não é esse, é quando é só opressão. Sabe? Quando é só opressão, só quando existe aquele autoritarismo, sabe? E as pessoas, às vezes, é uma coisa que eu costumo citar sempre nas conversas com meus amigos, com minha irmã, com as pessoas, é o seguinte: adulto, como eu falei aqui lá no início, adulto não pode culpar ninguém pelos seus fracassos. Ele é adulto, ele tem que assumir. O adulto tem que assumir. As pessoas ficam demonizando. Hoje, o demônio da vez é esse cara aí, que está aí bombardeando outro país. Ele é o demônio da vez. Mas por quê? Tem muitas pessoas que investiram ele de autoridade para isso. Então, muitas vezes, no relacionamento, a gente passa a autoridade que seria nossa, da mulher e do homem. Volto a dizer, não é questão de porque mulher domina, mulher manda, mulher faz. Não, estou falando assim, as pessoas passam, deixam sogro, sogra, mãe, pai, cunhado, irmão, vizinho, chefe, amigo, tal, todo mundo, ou todo mundo não, que aí é muita gente para mandar numa pessoa só, num casamento só, né? Deixam pessoas desses exemplos, qualquer um desses, ou outros até, às vezes até outras coisas mais absurdas, ter o domínio no relacionamento, ou ter o controle da situação, certo? Então, é isso aí, uma hora a casa cai, uma hora não vai se sustentar, porque vai sendo minada a força, vai sendo minado, uma hora vai estourar com certeza. E então aí você vai culpar quem? É fulano, é meu vizinho, é o lugar, é o governo, é a cidade, é o prefeito, é o governador. Não, o culpado sou eu sou o culpado. Eu sou culpado, porque eu tenho autoridade, eu tenho que ter o governo sobre a minha vida. Primeiro eu tenho que governar sobre mim mesmo, para daí por diante eu ter no meu relacionamento, no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas coisas. Né? Agora eu fico sempre transferindo, né? Transferindo para outro, para terceiros, né? Sempre buscando onde não devia as opiniões. Porque opinião, na boa, é uma definição que eu vi muito legal de opinião. Opinião é mercadoria barata que quem emite não tem compromisso nenhum com o resultado, não tem compromisso nenhum. Tá doido que você se ferre, tá doido ou tá assim, querendo, quer dizer, ter um amigo. E outra coisa, no casamento, já observou que vai convidados do noivo e da noiva, né, no casamento. Quando acaba o casamento, os convidados da noiva parabenizam o noivo também, já percebeu isso? E os convidados, né, e vice-versa. Cumprimenta, parabéns, mesmo detestando aquela pessoa lá. Não casou com meu irmão, não casou com meu amigo. Às vezes até um ex-noivo que está ali, um ex-noivo ali, um ex-namorado, uma pessoa né, enfim, né, esses são detalhes que acontecem, né? Mas na hora da separação, aí a torcida divide de novo, né? As pessoas que apoiam o noivo, o marido, vai ficar do lado do marido. As pessoas que apoiam a mulher, vai ficar do lado da mulher. E às vezes até parente. E às vezes até, né? Várias pessoas ficam um do lado de lá, outro do lado de cá. E tem pessoas que têm alguma dívida, né? Até dívida mesmo financeira com um dos dois, vai ficar do lado daquele. Né? Então, tem pessoas que querem apoio na hora de casar, apoio na hora de separar, apoio na hora da briga, apoio na hora da guerra, apoio não sei o quê. As pessoas cobram apoio, cobram posição. A nossa sociedade está assim, está opiniática, né? Quer que governo da Conchichina tome partido sobre a guerra de não sei quem. Tá bom, aí o cara vai apoiar qual dos dois? Vou apoiar a Rússia. Não, vou apoiar não sei quem. Aí depois eles acabam a briga, acabam a guerra, voltam, de novo, se amar, vai lá, reconstrói, e quem apoia o outro fica com a cara como, né? A guerra é entre si
e os prejuízos são deles e podem atingir outras pessoas, amigos, parentes, aqueles que se envolveram, aqueles que não tinham nada a ver com a guerra. Então, isso aí, a gente está dando uma saída já do assunto, tipo, falando as pessoas, né, os civis, né, são os inocentes da guerra, né, os civis, vamos dizer assim, porque quem está na guerra mesmo é o casal. Então, se você não pode entrar para promover a paz, a união, o amor, você vai entrar para apoiar um e o outro, e aí você vai mandar, vai dar munição, ó, ele estava com não sei quem, aí fica mandando, aí fica áudio, conversa, fica, né, um apoiando o outro, fica naquele bombardeio aqui, ajudando, mandando, vou mandar um reforço para você, vou mandar, e depois a briga acaba e os apoiadores de um e de outro ficam como? Agora vamos lá, né? Vamos também participar. O cara mexendo. A cara mexendo, como diz minha mãe, né? Então, gente, a guerra, o amor na guerra, quando eu escolhi esse tema ontem, eu estava conversando, e eu pensei assim, na mesma hora que eu pensei em paz, mas digo, não, paz não, guerra não é paz, guerra na guerra a gente precisa de amor, a gente precisa de dedicação, como a Denise falou no início, é de diálogo, é de conversa, sabe? Porque quando você está dentro da guerra, a pessoa só quer o quê? A vitória, só interessa a vitória. Então, quem que é o vencedor? Hoje eu estava com a Maria Eduarda jogando Uno, uma partida de Uno, e aconteceu uma coisa surpreendente. Eu joguei uma carta, eu todo feliz, joguei uma carta que retornava para mim o jogo, eu estava com 3 cartas. Aí, quando eu fui para jogar todo feliz, que já ia gritar Uno, aí o que aconteceu? Eu não tinha carta que eu tinha jogado, eu tive que ir comprar. Ou cavar, né, como fala na Bahia. E o que aconteceu? Aí a Maria falou assim, como pode? Você perdeu para você mesmo? Você perdeu para você mesmo? Aí eu disse, pois é. Aí eu falei, caramba, e hoje eu vou falar isso na live, hein, filha? Hoje vai ser isso, eu vou falar. É exatamente isso. Na guerra, no amor, no casamento, você vai perder para você mesmo. Ou ganhando ou perdendo, você vai perder para você mesmo. Você, ganhando ou perdendo, porque na guerra, assim, você tendo razão ou não, você vai perder. Isso que eu ia falar. Na guerra, todo mundo quer ter razão, né? Na discussão, todo mundo quer ter razão, quer ter. Ah, eu tenho razão do que eu estou falando. E aí, uma vez eu ouvi de um querido, né, que falava assim: você quer ter razão ou você quer ter amor e paz? Né? Era mais ou menos assim que a pessoa falava. E eu comecei a entender que eu não queria ter razão. Não, você quer ter razão, você quer ser feliz ou ter razão? Ah, você quer ser feliz ou você quer ter razão? E eu ficava me perguntando, toda vez que eu tentava ter razão em alguma discussão com o Ed, eu perdi a paz, eu perdi a felicidade. E no final, nenhum dos dois saiu ganhando. Nenhum dos dois. Porque eu tenho certeza que meu marido não ia querer, não gosta de me ver triste, né? Da mesma forma que eu também não gosto de vê-lo triste, isso me incomoda, né? E principalmente quando é por conta de uma discussão banal, né? E aí você para e pensa, caramba, eu prefiro ser feliz, né? Razão, cara, quantas pessoas morrem aí porque acha que tem razão, né? E não é isso que a gente quer no casamento. Quando você entra no casamento, você não vai ser só alegria o tempo todo, não vai ser, gente, é ilusão. Quando você entra dentro de um relacionamento, você pode ter certeza que vai ter dificuldades, sim, vai ter desentendimento, sim. Nem todas as vezes que você... Por exemplo, Edivaldo tem coisas que ele fala que eu não concordo. Da mesma forma que tem coisas que eu falo que ele também não concorda. Porém, eu respeito. É a opinião dele. Não é porque eu sou casada e com ele e ele comigo que ele não vai ter a opinião dele e eu não vou ter a minha, né? Agora, isso não pode interferir no meu relacionamento. Isso não pode interferir. Então, porque tudo pode virar uma guerra. Tudo, qualquer faísca, qualquer palavra que não seja dentro daquilo que haja respeito, que haja, né, um limite, vai virar guerra. Pode virar uma guerra por conta de um filho? Pode, né?
a criação do filho, tudo pode virar uma guerra. Só que a gente precisa entender que essa guerra é entre duas pessoas que juraram amor eterno. A não ser você que, né, que já falei aqui que teve casais que pediram para o palestrante, o bispo, o pastor, o cerimonialista, dizer, olha, quando chegar aquela parte, até que a morte nos separe, você pula, não fala não, né? Não fala essa parte não. A não ser que seja isso na sua vida. Mas na hora que a gente está casando, na hora como é que fala, do rally rola, todo mundo é juras de amor, cara. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é aventura. Casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Nessas horas, todo mundo ó, só no rally rola, tá tudo bem. Quando tá no namoro, nossa! Eu falo sempre, no namoro, começam a mostrar os sinais e a gente não quer enxergar. Não quer enxergar. E tanto não quer enxergar que tem vergonha de falar para o pai ou para a mãe, a pessoa que poderia aconselhar, né? Aí casa e depois começa a achar defeitos, coisas que você viu lá atrás, mas que você fez vista grossa, porque achou que no casamento, né, a mulher ia mudar, o homem ia mudar, e não muda, só potencializa as deformações. E aí o que acontece? Quando dá uma faísca, pronto, começa a discussão, começa a guerra, né? Mas nessa guerra pode existir ainda o amor. E você pode acabar com essa guerra com amor, com diálogo, né? Com entendimento. Porque não são duas pessoas que... Não são dois animais irracionais que não possam sentar e conversar. Se for o caso... Ó, agora não dá para conversar, porque se eu for abrir a boca para falar, eu vou falar tudo que está entalado aqui. Aqui agora não dá para conversar. Não dá. Vou discutir com vocês. Se eu pedir força a Jesus, eu vou te matar. E vai ser premeditado, né? A matança vai ser premeditado. Então não dá para falar com você agora. Deixa eu... né? Acalmar, beber uma água, como uma boa baiana, comer um acarajé, né? E aí depois a gente conversa sobre isso. Mas se for para conversar agora, o bicho vai pegar. A vizinhança toda vai ouvir. Então, e a gente não vai resolver, porque você vai querer ter razão, eu vou querer ter razão, e no final os dois vão sair perdendo. É isso. Exatamente. É exatamente isso. Na guerra, como todas as guerras, ninguém sai vencedor. Vai ser assim, igual no placar de um jogo, né? Fulano venceu porque teve, né, uma destruição maior do outro lado, conseguiu o objetivo do motivo da guerra lá, de um território, né, de alguma conquista material. Mas no casamento, qual que é o resultado? Como a gente estava falando, das perdas e dos prejuízos. Filhos sem pai, né? Traumas. Patrimônio dividido, né? Aquele amor, aquele carinho, aquele respeito que as pessoas podiam ter um pelo outro, né? De ser aquela coisa que falam, de ser amigo, que quase que não existe isso entre ex-marido e ex-mulher, né? Mas pelo menos de pessoas civilizadas, né? Porque as pessoas se degradiam tanto, né? Se ofendem tanto moralmente, tira, como fala lá na Bahia, tira dos cachorros. Tem um ditado que nunca mais tinha ouvido, né? Isso eu nunca mais tinha ouvido. Tira dos cachorros e joga nele, né? Chamou de tudo, né? Tem uns ditados assim, né? Então as pessoas fazem esses absurdos com aquela pessoa que, como a Denise falou agora aí, que jurou amor no altar, ou mesmo que não tenha sido no altar, mas que fez juras. Os animais vão crescendo. Fez juras e juras. Ai, minha gatinha! Ai, minha gatinha! Minha coelhinha, meu coelhinho! Meu cachorrinho, daqui a pouco sua jumenta, seu jumento, seu cavalo, sua égua. É assim. É assim. Aí você para. É o mesmo casal? São as mesmas pessoas? Cara, ó, o pessoal, meu apelido é maluca, cara, porque eu percebo que no trabalho, na igreja, a Denise é maluquinha. Edivaldo mesmo, quando começou a namorar comigo, falava,
Ela é doidinha, é maluquinha. Ele chegou uma vez a me comparar com uma doida que apareceu do nada, mais doida. Depois, mas a mulher era varrida que eu olhei, eu fiz, cara, eu sou tão doida assim que ele tá me comparando com aquela maluca, né? Aí eu fiz assim, ó, se for por aí, eu já tô ferrada, porque se já começou a me comparar com a maluca daquela, que no meio do nada, no meio de era um evento, ela começou a rodopiar, dançar, e eu não tava tendo música, não tava tendo nada. A mulher... E ele foi a ponto, fez, nossa, eu tô vendo você ali. Aí eu parei, fiquei assim, olhando, eu disse, putz, eu sou doida a esse ponto. As pessoas que me conhecem, eu tô vendo a Ju aqui, sabe que eu sou doidinha mesmo, que eu sou uma pessoa assim, mas é porque eu sou feliz e que eu tenho o que eu tenho para falar, eu não meço palavras, eu falo, né? Assim, claro que eu não vou falar coisas que não cabe a mim, que não é do meu dialeto, não é, né? Dialeto. Porém, é dialeto, como é que fala? Não, Fala então a palavra. não é do seu feitio, não é do seu, Não é do meu da feitio, sua índole. né? Baixaria, essas coisas não. Mas é que eu não sou poderada nas palavras. Se eu tenho que falar, eu falo mesmo e pronto, acabou. E é assim, é dessa forma. Agora, o que acontece? Oh, nós também amamos você demais, o Miguel, a sua família mora no nosso coração. Então, assim, o problema, quando eu olhei e fiz, cara, a pessoa parece comigo, aí depois ele começou a ver que a mulher estava Eu vi que você doida, era a mulher mais que estava muito ela. doida, mais doida que eu, a mulher. Aí eu comecei a falar, putz, eu preciso mudar, porque eu não quero ser comparada àquela maluca. E aí ele fez, não, amor, não, 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 não. E eu só pensei, ele fez assim, não, amor, você não é igual àquela mulher, não, você não é igual àquela mulher, não. Você é doidinha, mas não chega tanto. Fiz assim, menos mal. Só que assim, mesmo com as minhas loucuras, mesmo com as minhas guerras internas, cara, eu consegui me resolver. Se deu certo para mim, vai dar certo para você. E tem solução, né? Em meio à guerra, em meio à pandemia, em meio às loucuras, em meio aos conflitos, em meio às bombas atômicas, em meio aos fuzis, popô de um lado, popô do outro, tem solução. Se desarme. Verdade. Se desarme. Então, na nossa primeira live lá, que eu não me lembro nem mais qual foi o dia, essa parece que é a quinta essa, né? Ou é a sexta. Eu me lembro que Eu nem sei. a gente falou que estávamos adiando desde julho de 2020 a estreia das nossas A lives. estreia do Entre Nós. Por motivos o quê? Que a gente tinha sempre problemas ou entre nós, né? Que é entre nós, eu e você. Olha, é o nome do canal, hein? Do nosso canal. Ou pessoas, né? Ou entre Ou entre eles. eles, ou entre todos, né? E foram coisas que foram segurando. Mas, de verdade, nós devemos ter começado, era antes mesmo, né? Devemos ter começado lá em julho. E nós, durante esse Fique seu tempo. período aí, nós vimos muitas coisas acontecerem. E tem pessoas que conversam com a gente, tem coisas interessantes que acontecem, pessoas de todos os lugares, que às vezes nenhum não entra na live aqui ao vivo, mas que são casados e que vão assistir depois, que a gente deixa salvo já mesmo, como fala na Bahia, já deixa de esparro mesmo, para a pessoa assistir e ouvir direto, né? A gente vai e bate de frente com os assuntos, porque, olha, na boa, nós tivemos muito, mas nós temos 13 anos, esse ano nós fazemos 14 anos de casado, e nós passamos por muitos problemas. E até hoje nós temos debates, temos confusões, temos coisas por resolver, né? Denise que falou aí agora há pouco sobre tem coisas que ela não concorda comigo e eu não concordo com ela, isso é com certeza. E
é muito importante que se preserve, como ela falou, o respeito, a dignidade, né? Que não prejudique o relacionamento, né? Porque eu sempre tive, olha, confesso para vocês, eu sempre tive dificuldade de ter um contato físico, amoroso mesmo, da hora, com problemas fora, como ela cantou a música a semana passada. E aí o de hoje também fala a mesma coisa, né? A música de hoje também fala a mesma coisa. Eu sempre tive, porque eu me tranco, eu travo, eu não sei, sabe? Eu não sei usar. Sabe, para mim, se for guerra, é guerra, se for paz, é paz, se for amor, é amor, se for love, é love, se for tchutchu, é tchutchu, se Sexo for é lelê, lelê, sexo. se for... Entendeu? Eu não consigo, assim... Se for lelê, lelê, Assim, então, lelê, lelê é eu não sei, sexo. sei Lelê, lá, lelê é sexo. se Hum. eu não sei assim dizer assim, não, agora esse momento aqui e entrar em outra atmosfera, não sei fazer isso. Para mim eu tenho que estar linkado e ligado em todos os pontos, entendeu? Para mim funciona assim, Mas tem Eu nem pessoas sei de como é todo que tipo. funciona para mim. Mas eu sei. Aí, Eu acho que depois que. Acho assim, ó. Cara, depois que você bate boca, que você discute, sei lá, e que você põe tudo para fora, pronto, já pôs para fora, acabou. Não guarda, não, 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 tudo entendeu? bem, concordo, mas aí você falou, já pôs Não, tudo para fora, eu se tô falando. resolveu uma coisa. Agora você está num clima, imagina lá a guerra lá que a gente estava falando. Aí agora os caras lá, o pau quebrando, os soldados morrendo um de lá para cá, e eles dois lá, comendo churrasco lá, sei lá, tomando a vodka, que é a bebida de lá, sei lá, fazendo. Churrasco lá não tem, né? Sei lá o que é que tem lá, que é para eles comer. É, e aí? Qual que é a lógica disso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso aí... Deixa para brigar quando a mulher estiver com regra, então. Não, mas não. Isso aí compromete o desempenho. Compromete, eu sei Compromete, disso. certo? E sem Eu falar o sei. seguinte, que esses bombardeios com palavras, com situações, com tanta coisa, dá Cara, mata. trabalho de sarar. Provoca É pior do que muitas. um tiro. Não é pior do que um tiro, que um tiro vai morrer. Eu já É, falei disso. Não é pior do que tapa, não é pior do que tiro. ó, Não, a palavra é a palavra, a ofensa é a ofensa, tudo tem o seu peso. O tiro já é tentativa de sim, homicídio. um tiro, ó, O assim, tapa já ó, é pronto, eu vou agressão retirar o física. tiro. É agressão Eu vou física. retirar o tiro. Eu preferia apanhar de manhã, Ah, de sua mãe, pô. Beleza, então vou pedir entendeu? pra ela te bater. Preferia tomar uma surra que acabava já a baixaria. Ela batia, eu apanhava e Mas ela é mãe, o acabou. marido não é pai. Mas quando, não, mas quando era ofensa, tipo, quando era, olha, por que você não fez? Porque não Isso não sei é o que lá, ofensa, que não sei o isso que não é lá, era o dia ofensa. todo falando. Mas isso não é Porque ofensa. você devia ter feito isso, mas eu falo dentro de um relacionamento. Claro que eu não estou aqui defendendo a mulher apanhar, homem apanhar. De vez em quando, né? Um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, só um tapinha no bumbum, né? Naquele momento, de vez em quando é bom. Nem sempre, né? Nem com violência, né? Com amor. Mas, assim, na proporção que vai tendo as discussões, vai tendo palavras que vai penetrando e que vai descer no Não, o que seu eu tava coração. falando, é o que Cara, eu tava desceu no falando. coração, para tirar isso, dói, machuca. E toda vez que você olha, você vai começar outra discussão e ele vai usar. E a gente sabe quando a palavra machuca. A gente sabe quando a gente vê que a pessoa não é honesta, quando a pessoa só vive também de palavras, mas não de cumprimentos, né? Daquilo que tem que ser feito. Então isso vai machucando. Isso também é uma guerra. Né? Talvez em silêncio, né, que não tenha tanto bombardeio de gritaria, disso, aquilo, outro, mas uma palavra hoje, uma palavra amanhã, vai semeando, né? Não diz que as palavras têm poder, e aquilo vai corroendo, é como se fosse um câncer dentro do casamento. Então, a pessoa precisa ter muito cuidado com o que fala, né? Porque daquilo que você não gostaria de ouvir como ofensa, né, de palavras, eu também não gostaria de falar, Verdade. de receber. Mas, Então, é uma troca. mas o que eu estava falando é exatamente isso. É o que eu estava falando, é exatamente isso.
Você que colocou tiro e agressão e briga, e tapa e Porque tal. ele está falando sobre guerra. Agora Então, botar minha fogo nesse querida, mas negócio. não se compara, não pode comparar palavras com tentativa de homicídio, com agressão física. Palavras são palavras, por mais pesadas que sejam, são palavras. E outra coisa, eu vou te falar, se não for ofensiva, ofensa moral, certo? Se não for uma coisa assim de ofensa mesmo, palavras que a gente não vai citar aqui. Mas tem coisas que as pessoas precisam ouvir. Não tem gente que não consegue ouvir uma palavra, uma reclamação, ou uma. Não é nem repreensão nem reclamação, no caso de marido e mulher. Não consegue ouvir, só quer ouvir elogio, só quer ouvir paparicação. Não, é isso. Isso aí não é guerra. Esse contexto aí não é guerra. Esse contexto aí... Nem existe, né? Então. Não existe, é fantasia. Então a pessoa também tem que estar preparado para receber também certas abordagens, certas palavras do seu marido, da sua esposa, porque às vezes não ouve num casal e ouve de fora. E ouve de fora. Né? Então, Talvez seja a forma que se fala, né? sim, tudo bem que seja, mas... É aquilo que eu falei. Na hora da discussão, cara, você não mede palavras quando você está de cabeça quente. Você quer ofender mesmo. Não, se quer ofender... Não, né? aí é que tá Mas o problema. é assim. Não, querer é ofender, assim. É assim. Na hora da discussão, você quer mexer na ferida. Você não quer ficar por baixo. Você não quer... É assim. Entendeu? É assim. Aí começa a falar coisas que você fala assim, cara, mas por que você está falando sobre isso que aconteceu lá no passado? Não foi resolvido lá no passado? Agora você está trazendo à tona um bagulho que para mim foi resolvido. E aí começa, e você fez isso. É assim as ofensas. Então. É assim as ofensas. Eu volto a dizer, tem coisas que é ofensiva sim, mas tem coisa, o que é a verdade, porque a gente sempre conversa, né? Nós dois sempre falamos o quê? As pessoas querem apoio para suas loucuras, para todas as coisas. O cara lá, o presidente, ele quer apoio para poder invadir outro país. Tem gente que quer apoio para separar, tem gente que quer apoio para continuar no erro, tem gente que quer apoio para, sabe? Então é o seguinte, as pessoas querem apoio. Então, a ofensa é uma coisa, e a verdade, ela ela vai doer, já está dizendo, a verdade vai doer, as pessoas não vão aceitar, sabe? As pessoas não vão querer receber de bom grado a verdade. Vai sempre dizer assim, questionar, vai se sentir ofendido. Às vezes a ofensa está na pessoa que está recebendo, não está na que está falando. Você entendeu? Então essa coisa que tem que ter essa distinção. Ah, a pessoa falou, me ofendeu? Não, ela falou o que ela sentiu, o que ela entendeu, o que ela, sabe, a forma que ela falou. A abordagem foi agressiva? Pode ter sido, mais dura, pelo motivo que você falou aí agora, pelo momento, né? Que pode ser ou de raiva, ou de fúria, de não sei o que, pode ser contaminado pelo momento, mas pelo tom da voz, pela circunstância ali. Mas é o mesmo conteúdo que ela falaria se tivesse que, amor, isso, ia falar as mesmas palavras. Então, é a verdade. Tipo como a gente teve aquela briga, quando eu falei assim, cadê você que foi comprar um pé de alface e até agora não chegou? Isso aí Se eu tivesse falado, amor, eu quero comer alface, entendeu? Você foi, não voltou ainda, eu tô esperando para lavar esse alface. Era para dizer assim, amor, você foi aonde? Você foi na horta? Você foi no Ceasa? Eu tô te esperando, amor, mas não. Aí você fala. Aí você não sabe nem o que o cara aconteceu, se o cara já tá no hospital, se o cara já tá no ML, se o cara já tá... Aí tá falando assim, não sabe onde que tá, não sabe se quem tá atendendo o celular, quem foi alguém que roubou um celular, não sabe. Então é isso. Por quê? Porque a pessoa já vai, como eu falei, repito, tá contaminado. Exato, exatamente. Já vai pro arregaço. Você entendeu? Então é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Não é a forma, é o momento. É a circunstância, não é o conteúdo. O conteúdo é o mesmo, que a pessoa vai falar a mesma coisa beijando e falando, do que gritando, vai sair diferente, não é verdade? Imagine, gente, eu já falo alto, todo mundo ouve, eu já falo muito alto, e a minha voz assim, estridente, assim. Imagine eu brigando. Cara, Edivaldo falava, pra que isso?
Pra que isso? É pra você ouvir! Então, chegamos ao fim de mais uma live do Entre Nós, né? Chegamos no fim, tá batendo aí 1 horinha. Foi muito bom. Eu desejo a vocês que vocês possam, todos vocês que estão assistindo aqui ao vivo ou em algum momento aí no Face, no YouTube, no Instagram, essa live, esse vídeo, que você possa considerar cada momento do seu relacionamento. Ninguém casou para brigar, ninguém casou para guerrear, foi para guerrear junto, né? Não é para guerrear entre si, né? Junte as armas, as forças. Junte as armas. Junte e vai pra guerra junto. Se é pra derrubar o muro, vamos derrubar junto. Se é pra derrubar o gigante, vamos derrubar junto. Falando em derrubar, será que o Instagram vai derrubar a live se a gente cantar? Sabe uma música que Thalita cantava assim? Eu quero fazer uma guerra de amor. Conhece? Eu conheço, mas não sei. Seja flor. Eu conheço aquela. Entre tapas e beijos, ódio, é desejo, é sonho e aventura. Bora. Um casal que se ama, até mesmo na cama. Tô recém-casada, não brigamos ainda. Mas vai brigar, Camila. Vai brigar, porque eu também vivi esse tempo, foi maravilhoso. Mas depois, espero Sabe por que você não briga? Sabe por que você não briga? Porque seu marido é um doce. Ele é um doce, é um fofo, seu marido. É por isso seu marido que você não briga. Ju, também amei sua presença aqui. Por isso, o negão Camila, é um amor. Thiago. Ele é um fofo. É o Will Smith. Amamos vocês. Amamos. Obrigada pela presença. Bom final de semana. Deus abençoe. Próxima sexta-feira, às 20 horas, é nós aqui novamente, se expondo e falando, olha, cara, é possível sim viver a dois, felizes para sempre. Eu tenho certeza disso. Falou. Beijo. Fomos lindos, maravilhosos.